Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Viver Melhor Podcast. E hoje eu e o Laércio vamos receber aqui para conversar um pouco sobre o universo feminino. A doutora Sirlene da Nóbrega Moraes, né, doutora? Isso aí. Tudo bem? Tudo bem, Ivana? Muito Hum, obrigada pelo convite. Laércio, boa noite, né? aham, Que nós bom que estar aqui com agradecemos. vocês. Ai, Seja bem-vinda, doutora. hoje o nosso tema é super interessante. A doutora Sirlene, ela é fisioterapeuta, né, doutora? E trabalha com também de fisioterapeuta, a mentora de mulheres. Mas hoje Isso. nós vamos falar sobre a vida sexual da mulher. É isso, É um doutora? pouco de Um tudo, pouco né? de tudo. Nós vamos falar sobre incontinência, fisioterapia pélvica. Pélvica. Então, se você começou a assistir, tá aí, não saia daí, né, Lércio? Que hoje o tema é Ex- interessante para as mulheres. Exatamente. Para os homens também, para aprender um Para pouquinho mais, né? Porque É nós verdade. Os somos muito homens, leigos nisso aí. os homens podem pegar a ideia e É praticar tudo verdade. que eu vou ensinar aqui. Ah, que legal. E antes de qualquer coisa, Ivana, Uhum. curta, Compartilhe. compartilhe e Mande se para os inscreve no amigos. canal. É, porque a gente, quando você se inscreve no canal, nós, quando tem alguma coisa nova, o canal tem alguma entrevista legal, nova, já sai, já te avisa, não é verdade? Sobre a Exatamente. entrevista. Ativa o sininho, não esquece do sininho. Tá bom. Então vamos lá. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Sabemos que são cerca de 17 anos nesse trabalho, né, de fisioterapia. Como que foi até o seu trabalho? Como que começou? Pode falar um pouquinho? Ai, claro. Meu trabalho de fisioterapia, ele iniciou porque eu era esteticista. Uhum. E aí chegou o momento que me faltou conhecimento para continuar. Uhum. Eu achei que eu precisava de ter mais conhecimento e entrei na fisioterapia. Uhum. E no segundo semestre da faculdade, eu encontrei a cadeira de ginecologia. E aí o meu ponto de interrogação. O que que a ginecologia vai fazer na fisioterapia, né? Hum, Imagina. Mas aí na primeira aula eu me surpreendi porque a professora já iniciou falando das dores pélvicas, da falta de desejo. E aí era aquilo que as mulheres sempre conversavam comigo. Ai, Silene, eu amo meu marido, mas eu não tenho desejo, eu tenho dor, eu tenho falta de lubrificação, eu não tenho prazer. Me encontrei. Uhum. Aquelas respostas que eu não tinha, porque eu tratava a celulite, a flacidez Aham. corporal, Sim. naquele momento eu abri os olhos e eu disse: é aqui mesmo que eu vou ficar. Uhum. Então, a minha jornada começou para entrar para trabalhar dar continuidade na estética, e aí eu me encontrei na ginecologia e estou nela há esse tempo. 17 anos já. 17 anos já. Olha só. E quais são os. Bom, você já falou um pouquinho, mas as queixas mais comuns de que as mulheres hoje chegam e comentam para você, A falta de doutora? prazer, É. falta de lubrificação, Uhum. dor na relação. Porque o sexo faz parte da vida do casal, né? E como é que a mulher encara isso desse jeito, né? Com dor, É como que o marido entende isso também, né, Não doutora? não entende, não entende. entende, porque eu sempre falo, o homem não tem bola de cristal, a mulher não tem bola de cristal. E às vezes a mulher também não fala, né? A Fica que maioria das vezes. Que é uma das coisas que eu falo no meu método, né? Nos 4 pilares da inteligência sexual, é o Uhum. diálogo que é importante. Você tem que saber conduzir. O parceiro, os dois, ele tem que ter essa comunicação para saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito e o que você está sentindo, né? Uhum. Então, como que na hora ali do prazer, na hora daquela troca de energia da relação, você não consegue dizer o que você está sentindo ou omitir ou fingir, Sim. né? Uhum. Então, essas são as queixas assim piores. Piores, né? Porque faz parte do dia a dia, né? Que é realmente, eu imagino Você que já seja. viu algum casamento sem relação sexual? Vocês já ouviram Então, falar? não existe, né? É Mas anulado se existe. não É, tem, né? exato. Uhum. Porque É anulado o casamento é se não tem verdade, relação. verdade mesmo. Uma vez eu escutei um evento, aí a pessoa falou assim, o sexo não é tudo, mas salva casamento. Hum, Então, assim,
é um tabu, mesmo sendo marido e mulher, continua um tabu que as pessoas não conversam entre si. Mas você se prepara para qualquer coisa na vida, menos para Tem relação uma íntima. conversa, né? Menos para E é relação uma coisa íntima. tão íntima, né, do casal, E da mulher, né? da mulher, né? Eu queria, vamos falar um pouquinho sobre o seu método, que é o método CIR. Quando que ele surgiu? Surgiu depois dessas experiências que você foi tendo? Como que é? O que é o método? O método CI eu desenvolvi porque com toda essa experiência dentro de clínica, dentro do consultório, eu observei que eu trabalhava a mecânica, né, Uhum. toda a parte pélvica muscular. A mulher estava preparada para uma relação sem dor, com prazer, porque ela tem a resposta fisiológica, a gente consegue observar. E aí, quando chegava no outro dia, a mulher não conseguia ter essa relação, não conseguia relaxar, ela não conseguia lubrificar. Hum. E eu comecei a entender que essa mulher precisava de pilares aonde ela enriquecesse, tivesse uma autoajuda, né? Entendi. O problema não Então, estava só ali, não né? estava só na mecânica, Tava. estava Aham. aqui, entende? Então, a gente começou um desenvolvimento para essa mulher derrubar as crenças que a limitavam. Eu tive pacientes que ficou 8 anos sem conseguir ter uma relação completa com seu parceiro, porque ela tinha escutado os pais dela tendo relação. Olha. E ela já tinha passado por vários psicólogos e nunca ninguém descobriu. E um dia, na consulta, a gente, no nosso trabalho ali e tal, e eu fui, e aí eu fiz essa pergunta. Ela disse, sim, aconteceu assim, eu tinha 8 anos de idade e tal, tal. Eu digo, pronto, descobrimos. Então Uhum. agora vamos ressignificar isso. Hoje você é uma mulher e você está no ato que é permitido por Deus, né? Você Sim. casou e isso é do casal. Você Uhum. agora sabe que seu pai e sua mãe não estavam fazendo nada de errado. O errado foi você estar dentro do quarto naquele momento. E já serve de lição para que você não tenha relação com seu filho dentro do quarto. Né? Você Porque os pais sabe. acham que Aham. os filhos estão dormindo, né? Uhum. Então isso a travou e ela não conseguia se liberar. Depois disso, ela engravidou, teve seu Olha. filho. Foi E libertador. foi libertador. Então, a primeira coisa é você eliminar as crenças, Uhum. todos os tabus que estão ali limitando a mulher, o casal. Porque não Sim. é só a mulher que tem, a gente fala muito da mulher, mas o homem tem muitas crenças e muito tabu também. Uhum. E aí a gente desenvolve o autoconhecimento para essa mulher, né? Uhum. Ela precisa se redescobrir. Ela precisa se desenvolver, precisa se empoderar. Como? Tendo o autocuidado, buscando o autocuidado, que a mulher cuida de todos, ela até compra o melhor sapato, a melhor roupa, a melhor bolsa, mas ela esquece, ela tá ali para que as mulheres vejam que ela está linda, maravilhosa. Cabelo pronto, Por né? A fora. estética, tudo por fora, a roupa, né? O caminhar, Uhum. tudo, a postura, ela se preocupa com tudo. Mas essa região íntima, nós fomos ensinados a deixar ela ali no cantinho, colocar ali esquecido, né? Então, por isso, a inteligência sexual, ela entra com esses pilares. Então, o método CIR, que eu falo Uhum. sempre que é o sexo irresistível, né? Olha E que legal. recorrente. É o sexo irresistível e recorrente, porque quando uma pessoa tem inteligência sexual, ela não vai estar fugindo do sexo. Ela vai ter o autodomínio, o autoconhecimento para dizer: hoje eu quero e hoje eu não quero, tá tudo certo, né? Entendi. Aham. Então essa mulher tem que se desenvolver em cima disso. E quando uma mulher sabe ter esse autocuidado, essa autoconfiança, o posicionamento na sua vida íntima, ela Uhum. tem isso para a vida. Porque são mulheres seguras, não são mulheres inseguras. Você vê muitas mulheres hoje são empreendedoras, dominam o mercado, às vezes até mais que os homens, mas na área íntima elas infelizmente pecam, Uhum. porque não se cuidam, não buscam. Uhum. Mas ela não busca não porque ela não queira, porque as crenças ainda pesam muito. É. E nós estamos aqui falando sobre esse assunto que parece, muita gente pensa que é pervertido, não é? Nós estamos falando de uma realidade necessária.
porque todos nós, casais, temos relação íntima. Então, se você tem, aproveite o melhor disso. Quando você vai fazer a sua alimentação, você precisa ter todos os sintomas que um orgasmo propicia para você. Você tem que olhar, você tem que ter desejo pela comida, sua boca tem que salivar, né? Na hora que você coloca as papilas, começam a degustar aquilo, começa a dizer se aquilo é gostoso, saboroso ou não. E você vai deglutir de uma forma que não vai machucar seu esôfago. Porque se você pegar uma comida sem ali mastigar direitinho, sem estar bem salivado, né? O que você vai engolir? Aquilo vai machucar o esôfago. É a mesma coisa em relação íntima. Você olha para um prato todo bagunçado de qualquer jeito, você não vai ter desejo, né? Muito menos você vai salivar. Sim. Né? E se você não tem todos esses passos, você não vai querer se alimentar novamente. E a relação íntima é isso. A gente precisa derrubar as crenças para quando a gente está de frente com a pessoa que a gente deseja, que a gente ama, a gente ter esse desejo íntimo. E, consequentemente, ele vai acontecer normalmente. Mas as crenças, a falta de autoconhecimento, né, é que vão distorcendo tudo isso. Doutora, a senhora, eu queria entender melhor, assim, você está falando que tem a mulher que é casada, né, a mulher que tem crenças. Qual que é, assim, o perfil da mulher? Não é a mulher que, não é somente a casada e digamos assim, religiosa, né? Não. E muitas pessoas São mulheres. podem confundir como promiscuidade. Sim. Como que é mais nisso aí que a senhora está falando que as crianças, né? As Que crenças. ela se limita ali porque ela acha que é algo errado, né? E muitas pessoas pensam também que talvez prostitutas te procuram mais para esse tipo de tratamento. Não. São as mulheres casadas. Eu As fiz. famílias, as mulheres familiares, né? Aquela que tem família, tem filhos, tem neto. Outras que estão iniciando seu relacionamento, que já passaram 1 ano, 2, 3, e daí não consegue, daí tá aquela busca incessante, e o casamento começa a ter os conflitos. Porque se tem uma crença, eu entendi o que ele quer. A gente não sabe como é que funciona a crença. A crença, ela vem, ela provoca um sintoma que depois provoca um comportamento. Como essa mulher que você falou. Ela viu algo, teve uma crença que o sexo era algo errado. Que ela não podia fazer. Aí ela, com o sintoma, ela não ia querer o sexo. E aí, lá na frente, provocou um comportamento que travou dela, ela. Que travou, exatamente. Entendeu? E aí, às vezes, a pessoa, ela tenta, assim, ela evita de buscar um tratamento porque acha que ela não vai ser... Vai para promiscuidade. Isso. Exato. E, na realidade, eu sempre falo que tem muitas mulheres que até estão trabalhando no campo da venda do seu corpo, mas não que elas também não passem por um processo igual. Sim. A gente já escutou muitos relatos, né, de mulheres que estão ali para ganhar o pão fácil, como dizem que é fácil, né? Mas na realidade não é. Não é. Então elas passam pelas dificuldades também. Então, de uma certa forma, ou de um jeito ou de outro, o assoalho pélvico tem que ser trabalhado em toda mulher, aliás, em todo ser humano, tanto a mulher quanto o homem. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. No seu método, uma mulher, ela vai aprender a ter orgasmo? Vai. Vai. Inclusive, nós hoje estamos numa era diferenciada, né? Diferenciada, onde tem muitas mulheres, poucos homens, e as mulheres se pegam muito sozinhas. Sim. E como eu não faço, eu não estimulo o uso de brinquedos, então eu faço com que a mulher, ela diz, Silene, eu não quero me relacionar com ninguém, eu estou separada, mas eu não quero me relacionar, não quero
não gosto. Tipo assim, Uhum. tipo, eu quero alguém para casar. Se eu não me encontrar, eu não quero ninguém só para transar. Uhum. Então, o que que a gente faz? Hoje nós temos com a psicologia positiva e o mindfulness, né, como especialidade, a gente trabalha a atenção plena para que a mulher ela consiga ter prazer sem toques. E ela consegue atingir o prazer depois que ela tem um treino profundo. Olha, Entende? Então, sim. tipo assim, porque a pessoa diz assim, mas é necessário? É necessário porque o corpo, ele pede. A mulher Uhum. começa a sentir dor, ela começa a sentir falta do prazer. Uhum. Ela não entende isso. Ela não entende. Mas ela começa a somatizar dores pélvicas, abdominais, sabe? Que ela faz vários exames e o médico não Não encontra, acho. Uhum. imagem não encontra. Esses perfis, quando eu pego elas em consultório, a gente faz avaliação e elas não apresentam nada, eu já sei. Isso daqui é falta de prazer. E ela vive com o seu parceiro. Mas ela não tem o orgasmo, ela não conclui o ciclo Sim. dela. Então o corpo dela sente falta, né? E para essas mulheres solteiras, essas mulheres divorciadas, viúvas que não querem uma pessoa, mas que está sentindo que o corpo pede e elas não querem cair em tentação, então hoje no método SI a gente ensina esse treinamento para que ela tenha esse prazer, ela chegue ao orgasmo sem nenhum tipo de penetração e sem pensar em ninguém. Nossa, que legal, né? Entende? Porque daí, se eu ensinar alguém a estar pensando lá no artista, né, no jogador de futebol, que é bem comum isso, então já vai contra aquilo que eu creio. Sim. Porque para mim já gerou pecado, Sim, né? entendi. Então já houve um distúrbio, uma distorção. Então eu trabalho sempre em cima daquilo que eu creio, em cima daquilo que eu acredito. Então todas as técnicas que eu trabalho, ela não vai de encontro, não vai contra o que está escrito biblicamente. Sim. Lembrando que a doutora Sirlene, ela é cristã, né? E usa, assim, ensinar as mulheres Os recursos, os recursos, justamente do conhecimento, né, doutora? Isso Para aí. ela viver plenamente a vida. Fazer exercício Sim. pélvico, gente, é igual você fazer um exercício de glúteo, de perna, de bíceps, é a mesma coisa. Interessante. É músculo. Ter uma vida normal, Ter né? uma vida sexual normal, com parceiro, com isso. tudo. E para quem não tem também, que precisa, porque a gente Exato. precisa prevenir a bexiga, Exato. a gente tem que prevenir contra a incontinência urinária. A mulher na menopausa, ela começa a ter ali a sequidão interna do canal da gina, como eu falo, Sim. né? Que as redes sociais não aceitam o nome, então. Então, a gina, ela precisa, ou sim, estar lubrificada, porque é igual você ter um olho seco. Né? Com a idade, você perde essa lubrificação. Né? E aí você tem que estar colocando colírio. Exato. Não é isso? Então, quando você trabalha os exercícios corretamente, você também lubrifica e previne. Tem mulheres que sentem dor só de fazer xixi. Entende? Então, foi mulher, ser humano precisa sim exercitar a musculatura e lembrando que músculo não envelhece. Olha aí, ó. Olha que E maravilha. que eu te perguntar agora, tem idade? Não tem idade. Olha, eu sempre falo assim, o primeiro trauma da nossa vida é a primeira menarca. Por quê? Porque ninguém explica pra gente o que é a menstruação, né? Sim. Então, a mulher menstrua, a primeira vez é um susto, que geralmente é criança demais, a maioria, com algumas exceções, e algumas exceções ali tá doida para ser mulher, né? Sim, já tá aí aguardando aquele momento, outras não, a maioria tá saindo ali, aquela criança está, às vezes está hoje jogos, né, não é mais boneca, Sim. ainda está naquela coisa de criança, e quando desce a primeira menstruação, é uma frustração. Ninguém explica muito sobre, hoje tem Google, hoje tem na escola que fala o básico, mas não é explicado naturalmente, né, para que a mulher não tenha esse susto. Então, quando a mulher, o primeiro susto, quando ela vai ter a primeira relação, por mais que ela queira, que ela esteja preparada, doida para ter aquela relação, mas esse encontro não é muito agradável.
né? Pensa você que aí a mulher, ela hoje ela pesquisa, ela sabe, mas não tem ninguém para ensiná-la que aquele momento ela tem que fazer isso, fazer aquilo, que ela tem que relaxar, tem que se entregar, né? Exato. Então tem que deixar a musculatura dela preparada, porque é uma invasão, né? De uma certa forma, por mais desejo que a mulher tenha, que ela queira aquele momento hoje, mas ela não tem essa preparação, sabe? Eu acho que quando a gente vai comer uma ostra que nunca comeu, você tem que ter uma aula antes, né? Pegar aquele trem lá. É verdade. Saber comer aquilo, na verdade. Então é algo que a gente imagina que antigamente se dizia é fisiológico, isso é natural, vai acontecer. Por isso que tem tantas mulheres sofridas. Sim. Então o treino, respondendo a tua pergunta, por isso que eu falei tudo isso, o treino ele deveria ser antes da primeira relação. Antes da primeira Antes relação. da primeira relação. E doutora, a gente estava conversando antes, a senhora comentou sobre o vaginismo. Vaginismo. Vaginismo, desculpa. E assim, a senhora falou que ele não se mexe, né? Não, o músculo, a gina, né? ela se fecha, ela tem uma contratura e ela simplesmente, ela não consegue, você não consegue ter uma penetração nem de um cotonete. E a mulher sente muito medo. Qualquer coisa que encoste ali, ela sente muito medo e se retrai, e daí vira aquele ciclo maior, porque daí falta oxigênio naquela musculatura, ela se fecha mais ou menos, e ele vai se encurtando e fecha o canal vaginal. Mas isso acontece ela tendo relação sexual ou não? Pode acontecer. Tipo, ela já tendo teve relação, e daí ela pode acontecer por um trauma na hora da relação. Pode ser por um abuso íntimo, sem penetração na infância, certo? Pode ser por um abuso sexual mesmo. E pode ser mulheres, tipo, que ela desenvolveu muitas dores no assoalho pélvico e acontece isso, sabe? Então, o vaginismo, ele pode ser gerado também por excessos de exercícios como o pompoarismo, que o pompoarismo é maravilhoso, mas hoje, fisiologicamente, a gente sabe que se fizer em excesso, você pode desenvolver o vaginismo. E aí, lógico que vai ter os tratamentos para reduzir ou eliminar. Sim. E quanto tempo, mais ou menos, assim, tem? Ou depende de cada pessoa? Nas técnicas antigas, eu já passei 8 meses para conseguir fazer uma liberação de uma musculatura dessa, nas técnicas antigas. Hoje, em 2 meses, a gente consegue. Qual que é a técnica que a senhora usa aqui? Hoje, a gente está trabalhando muito com a radiofrequência. Então, eu trabalho com a radiofrequência, com uma temperatura onde ela faz a liberação das fibras do músculo, e com isso acontece o relaxamento, e daí depois que a gente consegue liberar essa musculatura, a gente tem um outro aparelho, que esse aparelho com eletrodo, é um eletrodo pequenininho, ele vai estar ali, vai ajudar essa mulher a relaxar. Então é autônomo, você vai trabalhar ali, a musculatura vai trabalhar sem ela fazer nada, né? E o músculo vai respondendo, e hoje a gente consegue devolver essa mulher para a sua vida íntima bem mais rápido que antigamente. E em que caso, por exemplo, uma mulher ela vai solicitar fazer o pompoarismo? O que ela é favorável para incontinência urinária? Hoje as mulheres buscam mesmo muito por causa da falta de desejo e de prazer. Tá. Essa Mas ajuda é a procura também maior. Para incontinência urinária. Sim. Também, a incontinência urinária, para a gente trabalhar a musculatura pélvica, fazer o levantamento da bexiga, né? Então, aí a fisioterapia pélvica entra porque nós temos exercícios que vai ajudar na subida da bexiga, no fechamento do canal vaginal, no relaxamento, no fechamento da uretra. Então, tem exercícios para cada coisa. Entende? Entendi. Doutora, assim, eu vi que a senhora comentou que existem muitos, não quero fugir muito do nosso assunto, né, a senhora falando tem muitos traumas por violações, né, quando criança. Aparece muito caso assim para você? Aparece.
infelizmente. Traumas antigos, mulheres que estão aí há 25, 30 anos de casada, que o trauma foi quando era jovem, quando era criança, né? Foi um familiar que tentou alguma coisa. Às vezes não consegue fazer o ato, mas a tentativa, então traumatiza. É a primeira relação, sabe? Quando não é bem feita. Então a mulher se traumatiza e ela continua com aquele ciclo de dor a vida inteira. Isso, infelizmente, é uma coisa que É, espero que acabe, né? Mas é a gente sempre tá recorrente, né? vendo É esses casos, presente. né? Olha, hoje, com a quantidade de pacientes que eu tenho e alunas de 25, 27, 35 anos, ou seja, continua, né? Uhum. Infelizmente. Continua, né? E essas mulheres, elas temem muito de falar sobre o assunto. É, acontece. A gente precisa, por isso que eu falo sempre, olha, eu quero que vocês escutem a gente falando nas redes sociais, para que essas mulheres comecem a buscar ajuda, que o método SI, por exemplo, da inteligência sexual, ele ajuda a mulher a falar, né? Porque a pessoa que ela tem a comunicação é libertadora. Então, nesse momento, quando a mulher começa a se desenvolver e ela começa a comunicar, ela começa a se libertar. Uhum. Eu tenho pacientes que foram abusadas pelo tio e a vida inteira carregou isso com problemas. E no momento que ela começou a chegar para a mãe dela e dizer o motivo que não gostava do tio, porque ela se distanciou e não aceitava, ela começou a fazer uma ligação, uma conexão com ela e se desligou do trauma. Entende? Interessante, né? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho, porque eu sei nessa trajetória teve milhares de mulheres. Pode compartilhar algum caso que marcaram sua trajetória? O caso que mais marcou a minha trajetória foi um casal que eu atendi, que há 17 anos casados, nunca tiveram relação íntima com a introdução, né? Então, assim, eles não concluíram, eles buscavam de outros métodos, mas que nunca teve penetração. Então, para mim, foi o caso, assim, mais marcante. E desafiador, né? Desafiador. E como foi o relato deles, assim? Como que foi sua reação? Foi muito legal, porque aconteceu. Daí eu ajudei eles a ter a lua de mel, tipo assim, sugeri hotel. Legal. E aí eu falei, então quando acontecer, vocês soltem fogo. Depois de brindem, né? Então. E aí, depois de tudo acontecido, passado, logo cedo, ela me passou mensagem. Silene, conseguimos. Olha. Para mim foi uma felicidade. Sim, e mas por que eles não conseguiam? Ela tinha um trauma. E aí ela tinha vaginismo. Então ela não conseguia ter penetração. E já tinha feito vários tratamentos, até que chegou a mim. E com acho que 1 mês e meio, mais ou menos, nós conseguimos. Olha. Que bom, né? Imagina, a felicidade de entregar um casal reativado. Um casal muito forte, porque imagina 17 anos assim. E essa mulher hoje está com um bebezinho que legal. de 1 ano e meio. Olha aí. Que maravilha. Que coisa, né? Doutora, aqui a senhora tem vários, posso dizer que são métodos? Por exemplo, tem o segura e solta. Sim. Que virou uma marca registrada, né? O xixi sobre controle. Chá com pimenta. Chá com pimenta. E o poder das conexões femininas. Que é um livro. Falta mapa do orgasmo. Mapa do orgasmo, que é um e-book. Você pode falar um pouquinho, assim, rapidamente de cada um? Sim. Eu sei que a gente já falou no contexto até agora, mas só para a gente dar uma recapitulada, o segura e solta. O segura e solta é para essas mulheres que têm a dificuldade de encontrar o prazer, de ter lubrificação, de ter desejo. Então, o segura e solta, ele foi desenvolvido porque
Dentro do consultório a gente trabalha sempre segura, solta, né? E aí eu lancei o Segura e Solta. Então, as mulheres que não têm condições de estar no meu consultório, porque moram longe, comecei a receber pedidos online e ligações, mensagens que queriam ser tratadas. E não tem como, né? A gente está ali no cantinho e o resto do Brasil e do mundo querendo um atendimento. Então, eu desenvolvi esse método, esse curso online. Sim. Então, depois aí do digital que veio para fortalecer tudo isso, né? Depois da pandemia. Então, a gente lançou o método e o curso Segura e Solta. O Segura e Solta vem para isso, né? Que é uma continuidade do xixi sob controle. O xixi sob controle é para aquelas mulheres que têm incontinência urinária. Elas têm a incontinência urinária de esforço, porque tem a de urgência, né? E tem uma bexiga hiperativa, que essa eu não posso tratar online. Então, a gente só trata em consultório. E aí, a incontinência urinária de esforço, a gente também fez o curso xixi sob controle para essas mulheres. E aí tem os links no bio do Instagram, na bio do Instagram, que a pessoa entra e escolhe o curso que ela tem que desenvolver. E eu sempre falo, para as iniciantes, o xixi sob controle é o início, porque ela vai começar do zero, primeiro a ter o autoconhecimento. Então, tem todas as aulas ali do início ao fim, um passo a passo. O Segura e Solta já são mulheres que estão mais avançadas, elas já sabem, não precisa passar por aquilo ali, né? E aí, o método SIC é da inteligência sexual, que eu trabalho aí a parte da mentalidade, né? Então, a gente vai trabalhar tudo isso com essa mulher. E aí é mentoria, é mentoria comigo, não é gravado. Né? Entendeu? Eu tô curioso pro chá com pimenta. E o chá com pimenta? O chá com pimenta é uma live das 17 horas na quinta-feira. Que legal. É onde a gente fala sem tabu, com leveza, sobre os assuntos íntimos que cabe à mulher relacionados. Que legal. E depois a gente faz os exercícios treino íntimo. Né? Então, toda quinta-feira. No sábado, o chá com pimenta é porque o chá da tarde conta a história que uma rainha, ela uma princesa, aliás, da Inglaterra, ela sentia muita fome entre o almoço e a janta. E aí foi criado o chá da tarde na Inglaterra por causa dela. Porque ela começou a petiscar antes da janta, e aí começaram a se reunir com as outras mulheres para trocar ideias. Então, por isso o chá. E a pimenta, porque como eu falo de sexualidade, então eu desenvolvi também um chá apimentado, é um chá afrodisíaco, né? Aí tem o chá afrodisíaco que acompanha a live e o exercício íntimo. E na sexta-feira a gente abre live também para estar fazendo, respondendo as caixinhas, aquelas que as mulheres nunca perguntam ao vivo. Sempre no direct, né? Aí na sexta-feira também tem essa live. Antigamente era minha amiga perguntou, né? Minha amiga. Agora. Nas palestras, Tem, alguém né? que o pessoal levanta a mão e diz, a minha amiga, ela tinha essa dúvida. Nas palestras, eu sempre falo assim, gente, deixo uma caixinha para que as pessoas deixem a pergunta ali dentro. Porque elas ficam com vergonha de perguntar, e assim eu vou tirando a dúvida delas, às vezes, dependendo da palestra que eu faço local, né? Imagina, anos casada, tem vergonha de falar, se expor, imagina, não fala mesmo. Né? Que é a própria intimidade ali do casal. Nossa, para as outras olharem. Vai falando a fulana fez tal pergunta. Ela tinha a mesma dúvida. A outra estava passando, né? Doutora, vamos falar um pouco do Poder das Conexões Femininas, que é um livro que será lançado. Agora, dia 31. Então, queria que falasse um pouco o que é o livro. Sobre o que? O reflexo de o que você viveu, ensinou. O que a pessoa pode esperar nesse livro? O leitor, né? O leitor. O Poder das Conexões Femininas mostra o grupo de mulheres, são de coautoria, são 26 mulheres, né?
Cada uma tem um capítulo, é uma autobiografia, né? E todas elas têm toda a sua trajetória, a sua jornada e mais uma lição que ela está deixando ali para a pessoa que está lendo, né? Então, o que acontece? Esse livro, eu digo sempre que esse livro você compra, você aprende tantas técnicas que de lá você vai sair com uma chave, sabe? Você vai ter uma virada de chave, não tem como você ler esse livro e não ter. Porque são 26 empreendedoras, cada uma falando de um assunto diferente, que elas contam sua jornada de dor, de vida, Sim. né? E como elas alcançaram os seus objetivos. Então, no meu capítulo, por exemplo, eu falo que nunca é tarde para começar, porque eu entrei na faculdade com 31 anos. E eu me formei junto com as minhas filhas, a pós-graduação veio depois dos 40, né? Então, assim, a gente tem uma jornada que nós podemos o quê? Iluminar outras mulheres, inspirar outras mulheres. Aquelas pessoas que, até homens, né? Nós somos em 26 mulheres, mas quantas pessoas estão achando que não podem começar porque já tem 40 anos, 50 anos, né? Sim. Muitas mulheres, às vezes eu encontro meninas de 30 anos desacreditadas, né? Então a gente está ali para inspirar e deixar uma lição de vida, claro, e com uma percepção de mudança. Até porque o tempo vai passar igual, né, gente? Então... O poder das conexões é muito forte. Ele vai ter um lançamento, esse livro? Dia 31 agora, em Salvador. Vai ser o lançamento, é um pré-lançamento, na realidade. Então, aí depois, cada uma vai fazer seu lançamento na sua cidade. E aí, obviamente, se alguém quiser comprar, vai estar lá na bio, isso também. E já está convidada para trazer o livro aqui. Isso aí. Falar um Muito pouquinho obrigada. mais sobre ele daí. É verdade. Como mulher cristã, mãe e avó, você equilibra esse tema da sexualidade com seus valores pessoais e familiares. Sim. Como que é esse? Eu falo que quando você é cristão, você lê a Bíblia. Lendo a Bíblia, você entende que você tem que ter conexão com você e Deus. Se Deus é família, né? E se a gente tem que ter um relacionamento firme nas bases cristãs, nas bases que Jesus deixou, que Deus deixou como mandamento, então nós não podemos fugir disso. E para isso nós temos o quê? É bíblico que nós não nos afastemos dos nossos parceiros, nem eles nem nós, em jejum, sem consentimento um do outro. Pensa, é bíblico. E como que você vai estar todo dia falando pro seu parceiro que você não quer, que você está com dor de cabeça, está com dor aqui, dor ali, está cansado da criança, está cansado do trabalho, né? Então, como uma mulher cristã, eu sigo o que está ali biblicamente. Eu preciso de uma família, eu preciso ter uma vida íntima com o meu parceiro até o último dia de nossas vidas, espero, e com a benção de Deus. E para isso nós temos que ter esse equilíbrio. Uma família onde os dois estejam com consentimento sexual, porque não existe casamento sem sexualidade. A conexão, né, doutora? A conexão não existe. Quando não tem sexualidade, os casais se separam. Exato. Eles inventam outras desculpas. Abre as portas, né? Principalmente se for cristã. Cristã. A gente precisa ter uma atenção especial. E eu quero até ressaltar, porque é muito fácil e sutil dentro do mundo cristão querer esconder isso. Não é verdade? Verdade. Esse problema esconde. E hoje você tem a doutora Silene para te ajudar. Isso não é aí, verdade? Se você tem algum problema, procure. Não deixe perder, né? Jogar, cair tudo por água abaixo, aquele que você conquistou, né? Luta e luta, é muita luta. E tem uma oportunidade. E por isso que muitos casais, eles se separam, casa, porque não se encontram sexualmente. Olha aí. Né?
Então, Aham. eles acabam separando. Eu digo, mas você não. Eu já tive pacientes que separou porque o esposo queria ter relação e ela não queria e acabou separando. Depois a solidão, aí ela casou. Eu digo, tá, mas como assim? Não tô entendendo. Olha aí. Você acha que o outro não vai querer? Aham. Não tem como, É verdade. né? Aham. Então, tipo assim, vamos tratar isso daqui antes que acabe. Exato. Não vamos deixar chegar ao fim. É. Como que você vai tratar um câncer no terminal? Você tem que Exato. procurar antes Exato. daquela fase terminal, Uhum. né? Prevenção. Prevenção é tudo. Doutora Silene, o que você diria para uma mulher que sente vergonha ou culpa ao buscar prazer sexual? Qual seria a tua mensagem? Minha amada, se você casou, você tem um relacionamento com um parceiro, você tem que se desenvolver, se entregar. Se você não consegue, procure ajuda, porque é o primeiro passo, é buscar ajuda, autoconhecimento, autodesenvolvimento, porque assim você vai ter um relacionamento prazeroso, primeiramente com você, depois com seu parceiro. Uhum. Aí, ó. Isso aí, perfeito. Doutora, e para a gente finalizar, para quem está nos assistindo, né, ou ouvindo, e se identificou com esse tema, qual o primeiro passo que essa mulher pode dar hoje para mudar a sua vida sexual e emocional? Começar a me seguir, A primeira coisa, primeira né, doutora? coisa, é isso aí. E começar a busca sobre a autoajuda, que é o autoconhecimento. Porque a partir daí, a mulher não tem mais problemas, eu digo. Ela vai ter uma jornada diferenciada, né? Então, o primeiro passo é você querer a mudança, Exato. né? Então, é buscar quem vai ajudar. Cada um tem seu ramo de ajuda. Então, se você procura, a doutora Silene está aqui para te ajudar. Eu acho que essa aí é uma mensagem também que se estende aos homens, né? Porque Sim. às vezes, né, não sabem o que está acontecendo, não... Tem alguns casais que quem me descobre primeiro é o homem. Olha aí. Aí ele leva a esposa. Olha. Daí ele diz, eu vi aquela doutora assim, assim, procura ela. Uhum. Que É porque às legal. vezes a pessoa não sabe. Ah, vou procurar quem? Exato. Né? Não sabe quem buscar. É. Vai no médico, daí o médico orienta outro e vai passando em... É exatamente isso. Porque quando você faz um exame físico, né, que o médico ou ginecologista vai buscar o quê? Né, as patologias, se tem ferida no útero, se tem uma bexiga caída para cirurgia, que no caso da fisioterapia a gente levanta até 3 graus, né? Então, se a gente vê, como diz o invisível, a gente trabalha a parte muscular, hoje a parte tecidual com a tecnologia, mas quando se trata de imagem, tudo que faz tá tudo em ordem. Então, é como se fosse oculto. Então, a fisioterapia pélvica, ela está aí para sanar como diz, esse buraco negro, né? Que existia entre a mulher e o ginecologista, né? Ginecologista médico. Doutora, a senhora está no digital. Tem previsão de algum evento presencial? A senhora está pensando palestra, nisso? A gente está desenvolvendo um treinamento e uma palestra nova, mas ainda está no papel. Aí, ó. Ainda não tem datas. Vamos divulgar então, para chegar aqui. Ai, que legal, verdade. Bom, tem mais alguma coisa que a doutora queira falar? Eu quero agradecer pela oportunidade, né, de vocês, meu assunto que eu amo falar, né, sobre essa realização feminina e do casal, né, não é só da mulher, porque a mulher satisfeita é um casamento mais feliz, né, que as outras coisas fica mais fácil da gente resolver. Então, desde já eu agradeço pela oportunidade, por estar abordando esse assunto que é tão maravilhoso. E nós que agradecemos, né, Lars? Exato. E lembrando todo mundo... Curta, compartilhe e se inscreve. E ative o sininho. E também acesse o nosso site, né? Envia, compartilhe com os amigos. Principalmente. Aquele amigo lá que tá reclamando da esposa, manda para eles também. Tá? E não esqueçam de acessar o nosso site, né? www.noticiasvivermelhor.com.br, que lá vai ter notícias muito interessantes, nossos episódios e também o nosso jornal, que ele é impresso, físico,
mas ele também tem o online, Verdade. PDF, que a pessoa pode estar folheando e lendo ali. Tá bom? Então a gente termina por aqui e Obrigada. a gente se encontra no outro episódio. Tchau, gente! Tchau, tchau.